Eu, há pouco tempo, fiz uma fala onde eu chamava a atenção das pessoas à reflexão, ao pensamento, né? E quem gosta muito, quem sempre gostou muito de pensar, foram os filósofos. E eu não agrado muito quando eu falo de filosofia, mas eu gosto de filosofia, não sou um profundo conhecedor, mas gosto de filosofia, porque está intrínseco o pensamento. E dentre os filósofos estavam grandes pensadores. Sócrates, ele não escrevia o que ele falava. Ele não gostava, mas muito do que ele falou está aí, porque as pessoas prestaram atenção e pensaram. Sócrates não gostava de pessoas que liam o que tinham escrito para falar, porque aquilo não mostrava que ela detinha conhecimento acerca do que estava falando. Lia e falava, lia e falava. Isso mostra a pessoa que tem dificuldade para raciocinar, e justamente aquilo que eu falei, pensar. E aí o Sócrates, muito incisivo nisso, mataram o homem envenenado, deram um veneno para ele, chamado cicuta. Mas vamos voltar aos pensamentos. Um caboclo muito famoso, que detestava os filósofos, aliás, dizia o seguinte, que os filósofos tentavam compreender e entender a humanidade, sendo que o importante era modificar a humanidade. Quem falou isso foi Karl Marx. E ele implantou uma ideia de jirico que colocaram num pedaço do mundo as ideias dele e deu no que deu. Aí eu digo como os filósofos brasileiros, deram com os burros na água. Até porque é importante fazer essa análise histórica, que esse Karl Marx queria fazer todo mundo ser igual, mas teve um outro espírito de porco, chamado Lenin, que adaptou essas ideias do Karl Marx e fez um marxismo-leninismo, onde ele dizia o seguinte, lá na União Soviética, na Rússia, os camponeses são burros, não têm conhecimento, não pensam. É importante que uma casta de inteligentes, um grupo pequeno que possam pensar por eles, dominem e mandem e façam o que quiserem. Deu no que deu, a história mostrou. Aí eu faço um paralelo e dizer para vocês o seguinte, aqueles que foram eleitos democraticamente impediram que fosse aprovado aqui um instrumento democrático, o plebiscito. É só uma questão de raciocínio. Você é eleito através da democracia e castra princípios democráticos, impede que eles sejam implementados e efetivamente utilizados. Não precisa ser nenhum filósofo para pensar acerca disso. O que pode mudar, o que pode interferir no comportamento de um indivíduo que é eleito democraticamente e poda instrumentos democráticos? O interesse pessoal, que transcende ao interesse social e da população como um todo, na interpretação daquele indivíduo. É o interesse pessoal, o interesse dos acordos, os benefícios que ele recebe para poder podar isso. E volta naquilo que eu disse. Não querem que o povo pense, não querem que o povo reflita, não querem que o povo se manifeste. E o plebiscito é uma forma de manifestação da população. Então, utilizam-se do poder que lhes foi conferido pelo povo para castrar, podar aquilo que o povo poderia fazer. E o mais grave, parte da população concorda com isso, talvez por não saber efetivamente do poder que ele como cidadão tem. Muita gente não sabe do poder que ele tem e acaba virando massa de manobra, sendo utilizados de forma estratégica para impedir que um processo democrático ocorra e transcorra na sua plenitude. Espero que eu tenha sido bastante claro, apesar de ter dito nomes de pessoas históricas, mas dentro do raciocínio que eu queria fazer, era importante que eu frisasse os nomes, porque senão alguém poderia entender e achar que eram ideias do Arlindo. O Arlindo não. O Arlindo só estuda e tenta traduzir isso para aqueles que de repente têm algum problema e não conseguem entender e tem que ficar lendo e fazendo
reflexões em cima do que está escrito. Muito obrigado pela atenção de todos.